Eu leio para a nossa meditação nesta manhã o Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Deus abençoe a leitura da sua palavra que acaba de ser feita. Hoje é o Dia dos Pais e queremos parabenizar todos os pais que nos ouvem nesta manhã por este dia muito especial. Queremos e devemos, como filhos, reconhecer o seu valor, a importância do seu papel no contexto da família, da igreja e da sociedade. A paternidade bem-sucedida é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. A principal felicidade de um homem não deveria estar nas suas conquistas materiais, por mais importantes que sejam, mas na construção de uma família saudável, unida e abençoada por Deus. Pais, sintam-se necessários e importantes na construção de um lar, de uma família. É bonito quando presenciamos um pai e uma mãe trabalhando juntos na construção de uma família saudável. E filhos, lembrem-se disso no dia de hoje, ao sentarem-se à mesa, abraçarem seus pais e entregarem os seus presentes. Você sabe onde surgiu o Dia dos Pais? A data foi oficializada nos Estados Unidos no início do século XX, que comemorou pela primeira vez o Dia dos Pais em 19 de junho de 1910. Esta data, segundo os relatos, foi sugestão de uma jovem chamada Sonora Louis Dodge, que queria homenagear o seu pai, um veterano de guerra que, após a morte de sua esposa, criou seus filhos sozinho. 19 de junho era a data do nascimento de seu pai.
E este gesto se alastrou pelos Estados Unidos até que o presidente Richard Nixon, na ocasião, declarou em 1972 o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais oficialmente. No Brasil, o Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez em 16 de agosto de 1953. Idealizado pelo publicitário Silvio Bering, diretor do jornal O Globo na ocasião. A princípio, tentou-se coincidir a data com a comemoração católica do Dia de São Joaquim, em 16 de agosto, mas logo ela foi deslocada para o que nós temos hoje, segundo domingo de agosto, e, para que você possa se lembrar, é hoje. Filhos, hoje, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Há diversas abordagens que nós poderíamos trazer para uma mensagem num dia especial como hoje. E eu quero investir um pouco do nosso tempo nesta manhã para falar sobre a paternidade responsável. E quero fazer isso da perspectiva bíblica, evidentemente, mas reforçando aos pais que se sintam homenageados nesta palavra. Por outro lado, enquanto eu meditava nas Escrituras e preparava o esboço desta mensagem, percebi que, em muitas ocasiões, as mensagens bíblicas do Dia dos Pais apontam mais para suas responsabilidades, erros na condução do lar, falhas na educação de filhos e etc. E as Escrituras nos dão muitos materiais para estes temas. E não considero erradas estas abordagens, que são lições importantes para os pais. Mas pense comigo, toda vez que pregar uma mensagem, por exemplo, sobre carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, pais, não provoquem seus filhos a ira, ou pais, eduquem seus filhos na disciplina do Senhor, eu estou homenageando e protegendo mais os filhos que os pais. E aí então os pais poderiam reclamar: hoje é meu dia e eu ouço mensagens sobre pais maus, sobre o que eu deveria fazer aos meus filhos, ou sobre os erros de uma paternidade irresponsável, como a do sacerdote Eli com seus filhos. E então, resolvi aliviar os pais nesta manhã com uma mensagem sobre paternidade amorosa, sobre dignidade e honra de um pai que, acima de qualquer circunstância, nos relacionamentos com seus filhos, preserva a sobriedade ao lidar com os conflitos, mantém viva a esperança do reencontro com o filho que, partindo de casa, perdeu-se nos caminhos da vida e anseia pelo retorno. Estou falando da parábola do filho pródigo, mencionada por Jesus, para trazer ensinamentos profundos sobre relacionamento entre filho e pai, pai e filho. Nós temos Deus como referência de paternidade e usamos esta referência em muitas ocasiões. A primeira observação importante é que Deus considera a paternidade algo tão importante que usa como exemplo os nossos relacionamentos de pais e filhos para referir-se a si mesmo como um pai que se relaciona com os seres humanos. As Escrituras estão repletas de exemplos sobre a paternidade de Deus, seu caráter, suas ações de amor para com seus filhos. A paternidade não se consuma na geração de um filho apenas, mas em uma vida inteira de sofrimento consentido. Sofrimento consentido. Pais sofrem para que seus filhos não sofram. Pais carregam o peso para que os filhos tenham uma caminhada leve.
pais constroem pontes para que seus filhos possam atravessar a vida com segurança. E quando algo dá errado, os filhos verão 2 braços abertos, prontos para recebê-los, sarar suas feridas, recuperar seu ânimo e começar de novo. A parábola do pai presente. Já que estou abordando esta parábola da perspectiva do pai, resolvi chamá-la de a parábola do pai presente, se assim os irmãos me permitem. É importante destacar que se trata de uma parábola contada por Jesus para referir-se à restauração dos filhos de Deus ao seu reino. Importante lembrar também que, apesar da parábola dar ênfase ao filho pródigo, hoje, como eu disse, nos interessa a figura do pai. Quais os personagens da parábola? Nós temos aqui um filho caçula, um filho mais velho e um pai. E cada filho tem suas características e comportamentos peculiares. Mas observem que os 2 cometeram falhas. Exigiram do pai estratégias seguras para lidar com os problemas da casa e um coração amoroso e perdoador. Vamos ver as ações do filho pródigo. E isso vai nos ajudar a entender as atitudes do pai. Então, o filho mais novo, conhecido como o filho pródigo ou o filho perdido. Primeiro, ele pediu antecipação da herança, o que não era comum na época. Quando um filho pede a herança antecipada, pode parecer que valoriza mais os bens do que o próprio pai. Mas o pai atendeu o pedido e fez a partilha, conforme lemos no verso 12. Em segundo lugar, com os bolsos cheios de dinheiro e a cabeça cheia de sonhos, o jovem saiu de casa. Mas o sonho virou pesadelo. Diz o texto que ele consumiu sua parte da herança vivendo irresponsavelmente. Lemos no verso 13. Terceiro, o tempo virou e verão virou inverno na vida do moço. Houve fome na região onde ele estava e a necessidade de trabalhar o colocou num emprego pouco confortável, cuidador de porcos. Seu estado de miséria chegou a tal ponto que comeria a mesma comida dos porcos. Muito bem. Chegou o estágio do arrependimento na vida daquele moço. Isso é muito comum e familiar, não é? O filho pródigo percebeu a loucura que fez, avaliou sua vida antes e depois, mais ou menos como aquela ideia de eu era feliz e não sabia. A sua mente criou por antecipação o cenário de um reencontro com o seu pai, versos 18 e 19, e cheio de coragem, mas arrependido, voltou para casa. Vejam, meus irmãos e irmãs, enquanto estamos ocupados olhando para o jovem que saiu de casa e viveu as experiências descritas no texto, corremos o risco de deixar de valorizar as ações do pai. Onde está o pai neste contexto? O que ele fez? Como ele se comportou? É exatamente o último estágio da jornada do filho, o reencontro com o seu pai. Basicamente, nós temos esta sequência de forma resumida. O filho vinha pela estrada de volta para casa. Primeiro passo. No segundo passo, o pai olha para o horizonte e vê um jovem maltrapilho, sujo, cansado. Terceiro episódio, a surpreendente atitude do pai foi de sentir compaixão pelo seu filho, correr na direção do jovem, o abraçar e o beijar. E por último, cheio de alegria, o pai ordena que lhe vistam a melhor roupa,
anel no dedo e calçados nos pés, manda matar um novilho e promove um churrasco em casa. Observe algumas aplicações simples aqui. Primeiro, filhos deixam seus lares, abandonam suas casas, seus pais, em busca de sonhos. O pai, na parábola, não o impediu, não censurou, apenas deixou ir. Mas, em algum momento, o filho percebeu que estava só. É uma tragédia quando filhos se sentem sós e em perigo, abandonados e não têm um pai por perto. Figurativamente, muitos filhos estão nos chiqueiros de porcos, com alma sedenta, coração vazio, precisando do abraço e do carinho do pai. Por isso, é importante, pai, que você esteja sempre lá na beira da estrada. Este pai será sempre honrado por estar lá. Um pai misericordioso, amoroso. Parece-nos que este pai da parábola nunca tirou os olhos da estrada, aguardando que um dia seu filho pudesse retornar ao lar. Filho é um aprendiz, pode errar, mas precisa saber que seu pai estará sempre lá esperando por ele para abraçar e perdoar. As expressões de um coração paterno é o que presenciamos na figura do pai desta parábola. Coração paternal. O filho cometeu graves erros, deixou a casa, gastou seus bens, caiu em miséria. Mas eu pergunto, e se o filho apontasse na estrada e não visse seu pai? E se, ao ver o filho faminto, coberto pelo pó, o pai virasse as costas e ordenasse aos servos que fechassem as portas da casa? O ponto fundamental para o qual quero chamar a atenção e honrar os pais nesta manhã é que o pai estava lá para abraçar o seu filho. Chamamos isso de paternidade responsável, de amor incondicional pelo filho, de coração misericordioso e perdoador. Chamem do que quiser, mas filhos sempre precisam voltar para casa e receber o abraço do Pai, seja para a presença de Deus, que era o objetivo de Jesus na parábola, seja para o reencontro da família, conforme a figura de linguagem usada por Jesus. Filhos precisam voltar para casa e receber o abraço do pai. Vejam como o pai reage ao avistar o seu filho voltando ao lar. E nós vamos observar isso lá no verso 20, que diz assim numa primeira parte: estando ainda longe, seu pai o viu. O pai, embora tenha permitido que o filho partisse, nunca se esqueceu dele e nunca deixou de amá-lo. Pais amam incondicionalmente. Na segunda parte, nós vemos que nós não encontramos um relatório do pai dizendo: você foi ingrato, filho, gastou meu dinheiro, deveria deixar você sofrer, pague o preço e vire-se sozinho. Não! O que vemos é um pai olhando com alegria, sem nenhuma memória negativa, o filho retornando para casa. Jesus estava mostrando através desta parábola que Deus está sempre na ponta da estrada, esperando o retorno de seus filhos que partiram, para poder abraçá-los e festejar com eles. Da mesma forma, a exemplo do nosso Pai Celeste, pais cristãos estão sempre prontos para receber, perdoar e amar os seus filhos. Esta parábola nos ensina: pais nunca desistem de seus filhos. Filhos
nunca desistam de seus pais. No segundo momento da parábola, deste verso, nós vemos a expressão cheio de compaixão, cheio de compaixão. Há muitos filhos que partiram, sem coragem para o regresso, porque não sabem se obterão o perdão de seus pais. Pais e filhos que não se perdoam, recusam a aproximação, alimentam rancores, não abrem para o arrependimento e abraço. Filho, filha, eu te pergunto, qual foi a última vez que você disse ao seu pai: eu te amo? Pai, eu te amo. Uma próxima expressão que observamos no texto diz que o pai correu e abraçou o filho e o beijou. Esta é a prova do amor de um pai. O filho saiu da casa de seu pai, mas não saiu do coração de seu pai. Você pode abandonar Deus, decidir viver a sua vida como se Deus não existisse, mas Ele não abandona você e não deixa de amá-lo. Pais cristãos aprendem a compaixão e amor incondicional com Deus e aplica no seu ministério paternal. A maior prova de que um filho foi perdoado por seu pai é que ele coloca o braço em volta de seu pescoço, o abraça e beija. Há muitos filhos precisando do abraço de um pai. Há muitos pais esperando de braços abertos para beijar os seus filhos. Portanto, ao concluir esta palavra, ao final da parábola, somos informados que o pai promoveu uma grande festa para o seu filho, porque este voltou ao lar. Eu quero pedir licença para propor uma inversão apenas no promotor desta festa e sugerir que neste dia especial dos pais, ao invés do pai na parábola, sejam os filhos aqueles que festejam a presença de seus pais, o carinho de seus pais, o amor de seus pais, a companhia de seus pais. E diria a você em 2 tons: na qualidade de filho de Deus, não fique longe de casa. Volte para Deus, volte para a casa do Pai. Ele está te esperando com perdão e graça. Segundo, na qualidade de filho terreno, ame o seu pai e não fique longe de casa. A parábola começou com uma separação e terminou com uma festa. A razão? O filho está protegido nos braços do pai. Que Deus abençoe a você, pai, e que honre o seu ministério, a paternidade responsável, e que você tenha um excelente Dia dos Pais. Amém.